Bom, gente, então, boa tarde para vocês. Então, hoje a gente vai discutir um texto aqui do Anesthesiology, texto bastante interessante de funcionalidade de vias aéreas durante esse meio de desconforto, tá? E a Luísa que vai apresentar o texto, tá? Obrigado, Luísa. Oi, gente. Boa tarde. Então, aqui é a Luísa, sou R4 da UTI. Eu vou estar trazendo aí a discussão desse texto do Anesthesiology, como o professor falou. E esse texto, ele fala sobre a prevalência, né, desse fechamento, digamos assim, né, dessa oclusão das vias aéreas de acordo com o IMC do doente na síndrome do desconforto. Eu vou estar introduzindo melhor o assunto para poder vocês entenderem sobre o que é que a gente está falando. Bom, eu acho assim, para ficar mais fácil o entendimento, a primeira coisa que eu queria trazer, só botar aqui meu ponteirinho, é que assim, poxa, a gente tem aqui uma curva PV, né, de complacência do pulmão. E a gente vê que o tecido pulmonar, até por ser elástico, ele tem um comportamento de que ele tenta colabar. Tanto é que vocês podem ver que a pressão dele sempre vai ser positiva, ou seja, é uma pressão que tende a fechar os alvéolos à medida que você vai aumentando o volume pulmonar. Isso dá para ver claramente aqui nessa curva. Você vai aumentando aqui os valores de pressão. À medida que você vai aumentando o volume, né, você vai aumentando os valores de pressão, ou seja, é um pulmão que tenta se fechar. Por outro lado, da mesma forma, à medida que você vai aumentando os volumes pulmonares, a caixa torácica, ela vai também, ó, antes ela tinha um comportamento, né, de estar com a pressão mais negativa, ou seja, ela tenta se expandir, e à medida que ela vai ganhando volume, essa vontade, né, essa intenção dela de se expandir vai diminuindo até porque essa pressão vai ficando menos negativa. E aí o que fica interessante é que o cruzamento, né, quando você junta essas duas curvas, você tem a curva de complacência do sistema respiratório, que vai ser derivada, obviamente, das propriedades tanto de complacência de caixa torácica como complacência pulmonar. E, obviamente, cada doente vai ter suas particularidades, porque cada doente tem suas minúcias, né? De ter um pulmão com complacência pior ou uma caixa torácica com complacência pior. E aí, assim, quando a gente tem aqui, por exemplo, essa curva de complacência do sistema respiratório, vocês podem ver que, assim, o ponto que fica em zero, a pressão transmural, é um ponto de repouso, no qual nem os pulmões vão tentar se fechar, nem a caixa torácica vai tentar abrir. Ou seja, essa é a capacidade residual funcional daquele doente, né? Do doente que tem aquelas propriedades de caixa torácica e de pulmão. Aí, obviamente, a gente vai ter alterações disso de acordo com as patologias, ou seja, um pulmão que está mais colabado, né, do ARDS, ou um pulmão que tem propriedade elástica alterada, como no DPOC, e por aí vai. Bom, aí assim, então vamos para alguns conceitos aqui para vocês entenderem essa questão de oclusão de vias aéreas. Então, as pequenas vias aéreas, né, que são os nossos bronquíolos terminais, os ductos alveolares, eles vão tender a entrar em colapso. Isso por conta da lei de Laplace, que tem a colinha aqui para vocês verem, e em parte porque eles também têm o arcabouço estrutural deles é desprovido de cartilagem, ou seja, é mais fácil colabar uma via aérea pequena do que uma via aérea mais proximal. E aí, assim, como vocês podem ver aqui, como eles têm um raio menor, a pressão de recolhimento deles vai estar aumentada. Então, a primeira coisa que vai fechar quando a gente tem um volume pulmonar menor vai ser essas pequenas vias aéreas, tá? Então, assim, durante a respiração normal, essas vias aéreas são mantidas abertas até pelo uma coisa que ajuda é o estiramento do tecido elástico septal alveolar. E aí, à medida que o volume pulmonar aumenta, esse alongamento vai aumentar, e aí eu consigo manter essas pequenas vias aéreas abertas de forma mais fácil. Isso é uma das coisas que, inclusive, explica por que a gente tem menos resistência em volumes pulmonares maiores. Se você for ver um volume pulmonar menor e um volume pulmonar maior, a resistência mesmo ao fluxo aéreo ela é menor no volume pulmonar maior. Então, assim, à medida que o volume pulmonar vai diminuir, o diâmetro das vias aéreas diminui. Então, a gente vai ter um volume pulmonar no qual o alongamento não vai mais se opor a essas forças que atuam para colapsar a via aérea se fecha e aprisiona parte do gás. Então, isso aqui não é exatamente o que a gente está acostumado de pensar em atelectrauma, na qual a gente tem o fechamento do alvéolo. Aqui é o fechamento da via aérea, tá? Mas pode sim gerar um fechamento do alvéolo também, tá? Por causa dos efeitos da gravidade no pulmão, então as vias aéreas nas regiões mais dependentes vão ser menores, portanto elas vão estar mais sujeitas a colapso.
Então, aqui a gente tem esquematicamente o que eu estou falando. Então, aqui a gente tem uma via aérea distal e a gente tem aqui um saco alveolar, uma unidade alveolar aqui esquematizada. E aí, vocês vão vendo que aqui a gente tem tecido pulmonar mais aberto e aqui um volume pulmonar menor. Aí, o que acontece? As vias aéreas, elas são abertas, né? Até pela tração dos septos alveolares, que vão manter elas abertas, como eu expliquei para vocês. Está aqui a fórmula de novo para lembrar. Com a expiração, essa tração vai reduzir, o volume alveolar diminui e como há uma redução do diâmetro das pequenas vias aéreas, a gente pode chegar a um volume pulmonar no qual essas pequenas vias aéreas começam a colapsar. E isso é o conceito que a gente chama de closing capacity, tá? Eu não sei se tem tradução para português, desculpa. Bom, aqui a gente tem, aqui é aquela coisa lá dos volumes pulmonares que todo mundo está bem acostumado, mas só que eu quero mostrar é a questão da closing capacity. Então, assim, se a closing capacity é o volume na qual as pequenas vias aéreas começam, volume pulmonar, né, no qual as pequenas vias aéreas elas vão colapsar por completo, vocês imaginam que assim, poxa, se o paciente tem uma CRF abaixo desse valor aqui, seja por um motivo ou outro, por exemplo, por uma ARDS grave, que a CRF costuma cair, ou mesmo o obeso, que a CRF também costuma cair, pode ser que no meu volume corrente usual, algumas unidades alveolares vão entrar em colapso e uma certa quantidade de gás vai ficar lá preso, né? Como é que fala? Repreendido, aprisionado, pronto, professor lembro. E aí, assim, aqui é uma demonstração de que a gente tem aquela coisa lá de que os alvéolos eles tentam sempre se fechar, mas assim, é só mais uma imagem para a gente ver. Aqui eu trouxe para comparar a ideia de Ville com essa ideia que eu estou trazendo para vocês. Aqui, por exemplo, há um pulmão bem heterogêneo, como vocês podem ver, no final da expiração e aqui no final da inspiração. A gente vê que aqui a gente tem tanto os alvéolos quanto os dutos alveolares fechados, e aqui é uma parte do pulmão não atelectasiado. Aí a gente tem aqui no final da inspiração, você vê que, especialmente nessas áreas não dependentes, né, que vai ter uma pressão transpulmonar maior, a gente tem uma hiperdistensão dessas unidades alveolares. Aqui a gente vai ter as regiões de interface entre áreas atelectasiadas e áreas que estão abertas, e aqui vai ter um aumento de tensão nessas regiões que vai gerar as forças de cisalhamento e atelectrauma. E aqui a gente tem regiões que, por exemplo, a unidade alveolar aqui que está aberta e que também pode gerar um dos mecanismos da Ville, que é a pressão transalveolar caindo abaixo daquela critical closing pressure, que é como se fosse uma pressão crítica para fechamento de unidades alveolares. Aqui é das próprias unidades alveolares, e não exatamente só do ducto alveolar, né, do bronquilo terminal. E aí, assim, quando no volume corrente habitual, essa pressão transalveolar ela começa a cair abaixo dessa pressão de fechamento mínima, o que acontece? A gente tem esse fenômeno de repetitivo, de abertura e fechamento dos alvéolos. E isso é um dos mecanismos lá do atelectrauma. É só para trazer aí um paralelo entre os dois conceitos. Aqui, tanto é que esse conceito ele é explorado, porque, por exemplo, aqui vocês veem uma curva PV de um pulmão que provavelmente tem algumas unidades tem via aérea fechada, porque você vê que ele começa numa determinada complacência e ela muda a partir de uma certa pressão, que pode ser uma pressão de abertura. Isso aqui, inclusive, foi uma das formas que o Marcelo Mato usou naquele trabalho de 98 para titular a PIP, mas eu acredito que isso aqui ele está mais se referindo à abertura de alvéolos do que de vias aéreas propriamente dito. Mas sim, existe uma pressão mínima também de abertura de alvéolos, que a partir daquela pressão, que obviamente isso vai pesar mais na expiração, você pode tentar sempre jogar a PIP para o ponto acima dessa perflex, que eles chamam, que é essa pressão mínima aqui, na qual abaixo você vai ter uma redução brusca aí de complacência e perda de recrutamento. Só lembrando, isso aqui não acho nem que influencia tanto no entendimento do trabalho que eu trouxe, mas só lembrando, né, que a gente tem aquele gradiente de pressão pleural, ou seja, a pressão pleural ela é mais negativa em áreas mais superiores e nas áreas dependentes ela é menos negativa. Isso vai gerar, obviamente, um dos motivos que a gente vai ter mais distensão nessas regiões onde vai ter uma pressão pleural mais negativa. Aí aqui, assim, quando a gente tem um paciente com PIP de 0, por exemplo, uma das funções da PIP é aumentar a nossa CRF, de certa forma, e jogar para valores de repouso, né, do nosso volume corrente usual,
no qual a gente não tenha colapso durante a expiração de vias aéreas, ou seja, não tem essa abertura e fechamento cíclico de alvéolos. Então, assim, a ideia de você colocar a PIP, à medida que você vai aumentando, você também vai tendo um aumento na CRF, que obviamente vai ser acompanhado aí de aumentos de relação, mas uma das ideias é essa também, você evitar esse colapso aí repetido de pequenas vias aéreas e de unidades alveolares. E aí, assim, nos pacientes com ARDS, a CRF ela está reduzida em 20 a 30% e está relacionado, sim, à perda de geração de tecidos pulmonares, tá? E nos obesos mórbidos, né, especialmente os pacientes que têm um IMC maior do que 40, eles vão ter CRFs reduzidas e a CRF deles vai estar próxima até do volume residual, tá? E essas reduções, elas são ainda maiores na posição supina, que é exatamente o nosso doente na UTI, né? É o doente horizontal. Um dos racionais que a gente tem aí pela literatura, que são mais debatidos ultimamente, é que realmente o que a gente tem no beira-leito para a gente ver como é que está a pressão do alvéolo do doente? Uma das coisas que a gente tenta manusear, a gente tenta manobrar, é a driving pressure e a pressão platô, tá? E a gente sabe que existe aí já todo um racional para correlação com mortalidade, aí eu trouxe o gráfico aqui do trabalho mais clássico aí da driving do Amato de 2015. Bom, e aí eu pergunto, se a minha medida das pressões das vias aéreas, quando eu calculo lá no ventilador, não traduzir a pressão alveolar no final da inspiração ou da expiração, ou seja, a pressão de platô e a PIP real do doente. Esse trabalho de 2018 do Brochat, ele mostrou que realmente pode acontecer, que esse fenômeno de oclusão das vias aéreas, ele acontece. E como que é isso aqui? A gente tem esses três primeiros gráficos, o A, B e C, é do mesmo doente, tá? Eles pegaram mais ou menos 8 pacientes e fizeram as curvas PVs de pacientes com ARDS moderada grave. Os pacientes, eles estavam sedados com bloqueio neuromuscular, estavam ventilando com volume na faixa dos 6 ml por quilo. Eles colocaram um fluxo bem baixo, tá? E aí eles foram colocando valores de PIP diferentes para poder ir desenhando as curvas PV. E aí acompanhem aqui. O que acontece? Vocês notam que nesse doente aqui, que é o mesmo doente, o A, B e C, com a PIP de 0, vocês vão vendo que para uma determinada variação grande de pressão, a gente tem ganho quase nulo de volume. Ou seja, e aqui, ó, desenhado em vermelho, a gente tem a complacência do circuito ventilatório ocluído, ou seja, do circuito do ventilador. Então, vocês notam que até uma determinada pressão, que está aqui na faixa dos 15 para esse paciente, a gente não tinha, a gente não estava conseguindo entregar nada de volume para ele, ou seja, o circuito ele estava fechado, isso mostra que as vias aéreas estavam fechadas. A partir desse valor de pressão, vocês notam que a curva PV muda drasticamente, ela ganha um formato mais de complacência realmente de pulmão, e aí o paciente começa realmente a ventilar. Isso na PIP de 8, isso na PIP de 0. Na PIP de 8, você nota a mesma coisa, o mesmo fenômeno. Tem que chegar numa pressão aqui na faixa dos 15 para abrir alguma coisa e a curva de complacência mudar e esse paciente realmente começar a receber um volume pulmonar adequado, certo? Vocês notam que a inclinação é a mesma, então isso independe da PIP aplicada, certo? O que está dependendo mesmo é só se eu vou conseguir chegar àquela pressão para abrir alguma coisa que por acaso parece estar fechada. E quando eu coloco uma PIP de 18, vocês notam que já de partida a curva do PV desse paciente ela é uma curva de complacência normal aqui, complacência similar ao que está. Ou seja, não tem uma via aérea fechada que precisa ser uma pressão a ser vencida para poder abrir alguma coisa. E aí, outra coisa que é interessante de ver é que, assim, aqui, nessa curva PV desse paciente que não tem oclusão de via aérea, mesmo com a PIP de 0, ele já desde o princípio, com aumento de pressão e volume, ele já tem fornecimento de gás desde o princípio, vocês notam que tem esses, eu vou chamar de dentes, né? Mas, assim, parecem uns dentes, assim, na curva, que são as oscilações cardíacas sendo transferidas aí para a curva PV. Isso é uma das formas que me mostra que isso aqui realmente é fornecimento de gás e que está indo para o pulmão, que isso aqui não é um circuito ocluído de ventilador, tá? Então, assim, ó, esse aqui foi um estudo com 30 pacientes, em 8 pacientes eles suspeitaram de oclusão de vias aéreas por conta desse tipo de gráfico, tá? Por causa dessa porção inicial dessa curva PV com complacência muito baixa, isso chegava a uns 2,4, mais ou menos, de complacência, era bem baixo mesmo. Que correspondia à complacência do circuito do ventilador. Aí, após um determinado valor AOP, toda vez que agora vocês virem na apresentação, isso significa
Airway Opening Pressure, então é a pressão de abertura de vias aéreas, certo? E aí, após um determinado valor de AOP, essa inclinação muda, apesar da PIP aplicada, e aí a gente tem como se as vias aéreas realmente estivessem abertas e o pulmão realmente estivesse ventilando. Esses 8 pacientes do Brochard lá de 2018 que tiveram essas curvas, né, sugestivas de oclusão de vias aéreas, vocês notam que a PIP total do doente, na maioria das vezes, era inferior à pressão de abertura de vias aéreas. Ou seja, poxa, a pressão que eu estou conseguindo dar para ele no final da expiração, parece que não consegue, né, manter, não vai conseguir manter, superar um certo valor a ponto de deixar as vias aéreas abertas, ou seja, aqui provavelmente realmente deve ter oclusão de vias aéreas. Então, assim, é sugerido que a oclusão de via aérea ocorra em obesos, em asmáticos e quando baixos valores de PIB são aplicados no ARDS. Em pacientes com ARDS, parte das vias aéreas vai permanecer completamente ocluída até que uma dada pressão de abertura seja alcançada. Esse fenômeno deve ocorrer, isso ainda, enfim, é algo mais teórico, mas isso deve ocorrer pelo colapso das vias aéreas no fim da expiração. Os alvéolos eles não vão se comunicar com as vias aéreas centrais e a pressão das vias aéreas vai diferir da pressão alveolar, tá? E aí, assim, tanto é que, poxa, existem alguns consensos que até defendem você usar PIPs mais altas em pacientes com ARDS, exatamente um dos motivos seria esse, né? Para prevenir que eles tendo uma CRF mais baixa, você não fique gerando um volume pulmonar baixo a ponto de ficar abrindo e fechando alvéolos e pequenas vias aéreas no meu ciclo respiratório normal, tá? Lembrando aqui o conceito de driving, a gente vai ter a pressão de platô, né, menos a PIP, que no caso aqui nada mais é do que a pressão no final da inspiração, né, com fluxo zero, e aqui a pressão no final da expiração com fluxo zero. Então, isso seria o nosso conceito de driving pressure. E aí, esse trabalho, por exemplo, do Intensive Care de 2018, ele chega à conclusão, ele traz para a gente de que a driving pressure ela não prediz mortalidade em pacientes obesos com ARDS. Isso gera toda uma gama de perguntas que a gente pode se fazer de, poxa, por quê? Por que então os não obesos eu tenho significância estatística e na população geral também, mas quando eu boto só o subgrupo de pacientes realmente obesos, isso perde significância estatística. Será se tem algo, eu estou medindo alguma coisa nos pacientes obesos que realmente eu não consigo ver a pressão alveolar deles, então será se é isso que pode me ajudar a explicar? Porque tem oclusão de vias aéreas, e aí o que eu estou vendo lá na pressão quando eu calculo lá no ventilador, não é exatamente a pressão alveolar deles, fica a dúvida, né? E aí aqui a gente tem esse trabalho do Anesthesiology, acho que esse trabalho, se eu não estou enganada, ele é de 2019, mas ele mostra que 22% dos pacientes obesos que foram anestesiados e submetidos por pulmão saudável, tá? Anestesiados submetidos a um pneumoperitônio para cirurgia ginecológica, 22% deles tinham oclusão de via aérea completa. Então, assim, poxa, se isso existe num pulmão sadio de um obeso, imagina num pulmão heterogêneo de um paciente com um pulmão doente de ARDS. Então, a pergunta do trabalho, meio que na minha interpretação, é se a prevalência de oclusão de vias aéreas ela vai ser proporcional ao IMC dos pacientes com ARDS, certo? Então, esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é uma análise pós-hoc de 2 cohortes de pacientes com ARDS. A primeira é uma coorte prospectiva e a segunda é uma coorte retrospectiva. A coorte prospectiva ela é canadense, com paciente de ARDS moderada a severa e todos com manometria esofagiana, ou seja, com cálculos de pressão esofágica. Foram excluídos pacientes com pneumotórax, com fístula broncopleural requerendo drenagem torácica, instabilidade hemodinâmica severa, PFs muito baixas, menores que 80, um DPOC com limitação de fluxo importante, um Goldmark 3 e hipertensão intracraniana. Aqui entraram 40 pacientes após eles excluírem um doente só que era muito baixinho e eles acharam que isso podia ser um fator confundidor no IMC. Na segunda coorte, ela foi uma coorte retrospectiva de uma UTI francesa de 20 leitos, tá? E aí, assim, foi também utilizada a manometria esofagiana e fizeram, da mesma forma lá como no trabalho do Brochard, curvas PV com fluxos baixos, com PIP de 0 ou 5, e os pacientes eram obesos com IMC maior ou igual a 40, tá? Mais uma ARDS moderada a severa, e aqui entraram 7 pacientes. Na verdade, eram 10, eles depois tiveram que excluir 3 pacientes, acho que 2 porque não tiveram como fazer a curva PV, e 1 porque o balão não ficou muito bem posicionado. E aí, assim, esses pacientes, eles estavam sedados, bloqueados, a ventilação era passiva,
o modo era o volume controlado, na posição semi-recumbente, isso é importante, né, nessas medidas de pressão, tem que saber qual é a posição que o doente estava. A PIP aqui usada foi entre 5 a 8, e a aferição de pressão esofágica, né, o balão estava preenchido por ar na corte prospectiva e era um catéter com duplo balão na corte retrospectiva. Para checar, né, se a posição do balão ela estava adequada, eles faziam compressões torácicas leves durante um teste de oclusão, e assim, a razão entre a pressão esofagiana para a pressão de vias aéreas tinha que se encontrar entre 0,8 a 1,2 para se considerar que o balão ele estava bem posicionado. E aí, assim, todos os pacientes tiveram a composição de curvas PVs, com esses fluxos reduzidos, né? E eles variavam de uma PIP de 0 ou 5 até 40, após uma pausa respiratória bem prolongada para evitar auto-PIP. E havia, né, a aferição da pressão de oclusão no final da inspiração e expiração para avaliar as pressões estáticas. E aí, assim, vamos para definir, então, o que é essa oclusão completa de vias aéreas e a pressão de abertura das vias aéreas. É mais ou menos o que eu já tentei explicar para vocês, mas aqui é bem parecido com aquele gráfico daquele primeiro trabalho. Isso aqui é um gráfico de uma curva PV que mostra que parece não haver nenhum tipo de oclusão, porque desde o começo, no qual eu começo a dar pressão, você já tem ganhos em volume, né? Parece ter fornecimento de gás desde o princípio. E aqui não, aqui parece que tem algo que atrapalha. Você tem que vencer uma determinada pressão, que é a pressão de abertura de vias aéreas, para você começar de fato o fornecimento de gás para aquele determinado pulmão. Tanto é que a primeira parte dessa curva, ela permanece uma curva de complacência de um circuito de ventilador ocluído, tá? É só isso que essa figura tenta falar para a gente. Aqui, nesse trabalho, a pressão de abertura de vias aéreas, ela foi considerada significativa se ela fosse maior do que 5 centímetros de ar. E aí ele traz alguns conceitos de mecânica do sistema respiratório que todos já sabem, mas eu vou só citar para poder a gente integrar com os resultados do trabalho. Então, a PIP total é a pressão estática das vias aéreas medida a conclusão no final da expiração. A pressão de platô é a pressão estática das vias aéreas medida a conclusão no fim da inspiração. Então, elas são parecidas, elas são estáticas, elas são pressões de um fluxo zerado, porém uma no final da ins e a outra é no final da ex. A resistência aqui ficou como a pressão de pico menos o platô dividido pelo fluxo. A driving pressure seria a pressão platô menos a PIP total. Lembrando que existe também o conceito de driving pressure da caixa torácica, que vai ser a pressão esofágica no fim da inspiração menos a pressão esofágica no fim da expiração. O conceito de elastância, que eles usam aqui mais do que o conceito de complacência, que, enfim, a elastância é o inverso da complacência, mas vai ser a pressão de platô menos a PIP total, dividido pelo volume. E a elastância da caixa torácica, que vai acabar sendo a pressão esofágica da inspiração menos a pressão esofágica no final da expiração, dividido pelo volume corrente. Constante de tempo, que também é um conceito que todos nós já conhecemos, que é a resistência vezes a complacência, ou, no caso, como eles usaram aqui, a resistência dividido pela elastância. Esse PL, normalmente, é o que eles usam para definir a pressão transpulmonar, né? Normalmente, eles colocam isso na literatura, acabei botando só para poder lembrar todo mundo. Então, a pressão transpulmonar é a pressão no alvéolo, pressão alveolar menos a pressão esofágica, que é a pressão esofágica que é um surrogate, né? É tipo que a gente usa como um substituto para a pressão pleural. Então, seria a pressão alveolar menos a pressão pleural no final da inspiração ou expiração, dependendo de qual pressão transpulmonar a gente está querendo calcular, se é a inspiratória ou a expiratória. Os pacientes que tinham critérios que sugeriam uma oclusão completa de via aérea, esse trabalho usou o que para calcular driving pressure? Em vez de usar aqui a PIP total, como eu mostrei para vocês lá, que nesse tipo de doente, normalmente a PIP total está abaixo da pressão de abertura de vias aéreas, eles usaram a pressão de abertura de vias aéreas no lugar da PIP. Então, ficou pressão de platô menos a pressão de abertura de vias aéreas. E a elastância também, eles substituíram aqui a PIP pela pressão de abertura das vias aéreas, tá certo? E aí eles usaram nesse trabalho, para calcular a pressão de platô no final da inspiração, foi calculado um método derivativo da elastância, que a gente, normalmente é isso mesmo que a gente acaba usando, a fórmula está aqui. E aí só um trechinho lá do texto deles, que ele coloca que quando eles usam realmente esse método derivativo da elastância, que mais ele reflete a pressão transpulmonar no final da inspiração nas regiões não dependentes do pulmão. Bom, aí assim, eles fizeram cálculos corrigidos para
corrigidos para nos pacientes que tinham realmente oclusão de vias aéreas. E como que foi isso? Então, assim, eles calcularam a pressão transpulmonar. Quando a gente calcula a pressão transpulmonar, a gente entende que a via aérea está aberta. Então, assim, a pressão da via aérea, ela vai refletir a pressão do alvéolo. Só que em pacientes com oclusão completa das vias aéreas, a gente vai ter que as vias aéreas vão estar fechadas, e aí, deixa eu só traduzir aqui. E aí, quando a gente calcula airway pressure is lower than airway opening pressure. Ah, tá. E aí a pressão que a gente está calculando, ela não vai refletir exatamente a pressão alveolar. Então, no caso, é essa a ideia do trabalho, é fazer a gente pensar que em alguns tipos de doentes, talvez aquela pressão que a gente esteja vendo no ventilador não seja exatamente a pressão que está acontecendo lá no alvéolo. E aí, nesses pacientes que têm critérios para oclusão de vias aéreas, a PIP total ela é menor, né? Como eu mostrei para vocês, que é a pressão de abertura de vias aéreas. E a pressão transpulmonar, no final da expiração calculada, tem que ser calculada, na verdade, como a pressão de oclusão de vias aéreas menos a pressão esofagiana, que é aquele cálculo que eu mostrei para vocês antes. E aí, de análise estatística, não houve cálculo de poder estatística, foi uma análise pós-hoc não programada. As variáveis contínuas elas foram expressas em médias ou medianas de acordo com a sua distribuição e comparadas entre os 3 subgrupos com o teste de Kruskal-Wallis. As variáveis categóricas foram expressas como números, né, com percentual e o intervalo de confiança de 95%, e foram comparados usando o teste exato de Fischer. A diferença das médias foi calculada entre valores pareados, considerando a presença ou não de oclusão de vias aéreas, que foram comparados usando o teste de T. Eles usaram o coeficiente de correlação de Spearman e seu intervalo de confiança para poder eles calcularam isso nas variáveis contínuas e para poder avaliar a relação entre as variáveis contínuas e o IMC, né, com análise de regressão linear. O P foi o P menor que 0,05, foi considerado significativo. E aí, o que o trabalho traz de resultados? Bom, a gente teve, então, ao todo 51 pacientes. Aqui a distribuição entre faixas de peso, então, assim, menos de 30, o IMC menor que 30, entre 30 e 40 e maior que 40. Então, 18 pacientes, 16 pacientes e 17 pacientes. 25% só eram mulheres, tá? A média de peso foi aqui, ó, de 105 quilos. Aqui tá mais ou menos a média de altura, o IMC médio foi de 36, tá? Os pacientes, o PIP médio deles era um PIP realmente tendendo a mais alto, na faixa dos 15, que é mais tradicional da gente acabar usando no obeso. O volume minuto que eles estavam ventilando era na faixa dos 6, e a relação deles era nessa faixa aqui, realmente eram ARDS mais para moderada. E aqui tem a sobrevida na UTI, que foi de 67%. Tá bom? A única coisa aqui que diferente é que realmente quanto maior o grupo, né, maior vai ser o peso, né? Que aqui a média foi 105, mas ele obviamente ele vai aumentando nos estratos. Tá bom? E aí, gente, aqui essa tabela ela é meio poluída, mas a gente vai tentar dar uma pensada juntos aqui para interpretar. Aqui são os valores de mecânica respiratória em PIPs baixos, de acordo com o IMC, e de acordo se o paciente tem oclusão completa de via aérea ou não. Então, assim, vamos lá. O que eles encontraram, que eu, sinceramente, eu achei até um valor meio alto, eles entenderam que tinha oclusão de via aérea em 41% dos pacientes dessa coorte dele. Até aqui sinalizado para vocês. E essa pressão de abertura de vias aéreas, ela não teve significância estatística dela ir sendo o valor mesmo, né, numérico ser maior de acordo com o IMC dos doentes. Eles também tiveram uma prevalência de alto PIP bem elevada, 82% dos pacientes tinham alto PIP, tá? A pressão de platô deles, a média era de 19, mas isso não foi diferente entre os grupos, tá? E aí, assim, quando eles calculavam a driving pressure, a gente vê que parece haver uma diferença entre você calcular a driving pressure do paciente considerando a pressão de oclusão de vias aéreas ou não considerando a pressão de oclusão de vias aéreas. Isso tem significância estatística. A mesma coisa acontece quando você tenta calcular a elastância do sistema respiratório desses pacientes. Ela também é diferente quando você troca, considera a pressão de oclusão, pressão de abertura de vias aéreas no lugar da PIP total dos doentes, tá? A resistência, ela foi maior quanto maior fosse o IMC do doente, tá? E
a constante de tempo do sistema respiratório, ela também, quando você corrige para a pressão de oclusão de vias aéreas, você nota que realmente ela é maior de acordo com o IMC, né? Quanto maior o IMC, você vai ter uma constante de tempo maior. Bom, aí aqui a gente tem uma outra tabela que também é meio poluída, mas a gente vai tentando dar uma digerida aqui nas informações para poder ir pensando junto. Então, aqui nessa tabela 3, a gente tem as mecânicas da caixa torácica e do pulmão, propriamente dito, não do sistema respiratório. Então, assim, tentar separar uma coisa da outra. E o que a gente nota é que, lembrando que eles calcularam pressão esofágica, né, nos dois grupos, a gente nota que a pressão esofágica no final da expiração dos pacientes, quanto maior fosse o MC, mais positiva ela era, né? E a pressão inspiratória, ela também variou, né? Então, assim, a gente tem uma pressão esofágica, ou seja, uma pressão pleural no final da inspiração, que também foi proporcional aqui ao IMC dos doentes. A driving pressure não teve associação com o IMC. Aqui a gente teve uma elastância que, na verdade, ela também não variou, que é esquisito, né? Pelo menos eu pensava que, poxa, a elastância da caixa torácica, eu imaginava que fosse ser uma elastância maior, né? À medida que a gente aumentasse o peso do doente, porque uma elastância maior subentenderia uma complacência menor. Mas, pelo menos nesse trabalho, eles não encontraram. Mas eu até vou botar mais, mostrei, vai ter um slide lá na frente que vai mostrar o trabalho que correlaciona, assim, as duas coisas. Na mecânica do pulmão, a gente vê que a pressão, no final da expiração transpulmonar, ela é negativa, ela vai ficando mais negativa quanto maior o MC dos doentes. E sim, uma pressão no final da expiração negativa, ela vai subentender que a gente vai ter coisa fechada, né? Porque pressão negativa, enfim, vai acabar colabando estruturas. E a gente nota que quando você considera uma pressão de oclusão de via aérea, a gente vai ter realmente uma pressão menos negativa. O que eu vou até fazer um raciocínio em alguns slides mais à frente para a gente pensar assim, que, poxa, se a gente fosse titular a PIP, por exemplo, pela pressão transpulmonar no final da expiração, aqui, por exemplo, a gente já pensaria em deixar uma PIP mais baixa e não uma PIP mais alta, ou seja, a gente ganharia de deixar tudo aberto, mas também não ter sobredistensão alveolar. E aí aqui a gente tem no valor de pressão transpulmonar no final da inspiração, a gente tem também que quanto maior o IMC, a gente tem uma relação inversa aí com quedas de pressão transpulmonar, tá? A driving pressure, como eu falei para vocês, ela mantém aquela coisa, aquela significância estatística da gente ter, se a gente está considerando a pressão de oclusão de via aérea ou a PIP total no cálculo, então realmente como é menor, aqui a gente tem uma diferença negativa, tá? E aqui no final da pressão de platô, a gente também tem uma diferença que é estatística quando a gente considera a pressão de oclusão de via aérea ou quando a gente não considera. Então, ó, a pressão transpulmonar ela tem uma relação inversa com o IMC, porém, isso atenua o valor de quando a gente não considera a pressão de oclusão de via aérea, que foi algo interessante que eles encontraram. Aqui, a gente vê que a pressão esofágica no final da expiração, ela tem uma relação linear com o aumento do IMC, ou seja, vai aumentando a positividade dessa pressão pleural positiva no final da expiração, à medida que você aumenta o IMC dos doentes. E meio que o oposto acontece, né? Quando você coloca que a elastância do sistema respiratório, ela se reduz à medida que você aumenta o IMC, o que para mim foi uma surpresa, porque eu imaginava que a elastância iria aumentar, né? Mas no caso o que eles encontraram foi que quando eles corrigiam isso para a oclusão de via aérea, eles tinham elastância inversa, mas quando eles não ocluíam, não tinha uma relação com significância estatística, assim, não dava para fazer uma correlação digna de nota. A mesma coisa aconteceu quando eles botaram só a elastância do pulmão, em vez de colocar a elastância do sistema respiratório como um todo. Tá? Aqui é uma relação entre os valores de pressão esofágica no final da expiração, tá? E o IMC, que realmente, como a gente viu lá, ela tem uma linearidade aqui, né? Uma regressão linear mostrando uma relação positiva, e aqui uma relação inversa de que quando a gente tem valores de pressão transpulmonar, de acordo com o IMC, a pressão transpulmonar ela vai ficando mais negativa, ou seja, vai tender mais a colapso no final da expiração. Aqui, o que é interessante é mostrar que a caixa torácica, que está aqui, a elastância da caixa torácica que está em azul,
não teve alteração entre você ter um doente com menos de 30, um IMC menos de 30 ou um IMC maior ou igual a 40, tá? Aqui é também uma tabela de suplemento que ele fala sobre a prevalência de oclusão de via aérea de acordo com a presença de alto PIP. E você nota, assim, que nos pacientes que não têm alto PIP, nenhum tiveram oclusão de via aérea. Porém, nos doentes que tiveram oclusão de via aérea, só metade tiveram alto PIP também. A alto PIP é um fenômeno diferente, de certa forma, aqui, mas até porque é um fenômeno dinâmico, gerado por limitação de fluxo respiratório, e é favorecido por frequências respiratórias mais altas, sendo que nesse trabalho mesmo eles conseguiram identificar a oclusão completa de via aérea, mesmo quando eles reduziam a frequência respiratória na tentativa de reduzir a auto-PIP. Aqui, por exemplo, é um doente que eles colocaram que tem, que tem as duas coisas. Ele tem tanto auto-PIP, porque você nota aqui que ainda tem fluxo presente no final da expiração, daí eles fazem uma pausa e eles notam que a PIP medida é aqui na faixa dos 16, que é bem mais do que a PIP dos 8, que era o que estava setado no ventilador. E aí aqui, quando eles fazem uma pausa respiratória bem longa, o doente, aqui é a pressão, né? Você nota que a gente tem um aumento de pressão com fluxo, porém existe uma mudança da conformação da curva de pressão, que após um determinado valor, que isso aqui é a pressão de abertura de vias aéreas, realmente vai começar a ter o fornecimento de gás. Então, esse paciente, por exemplo, tem os dois fenômenos, tanto autopipe quanto oclusão de vias aéreas. Só um pensamento, assim, é que algo que eu resolvi trazer, porque, assim, a gente tem que sempre lembrar das relações entre PIP e pressão pleural. A PIP, como ela é uma pressão estática, ela vai ser uma pressão que vai gerar a distensão do alvéolo, a distensão do pulmão, perdão, ou da caixa torácica, ou seja, é uma determinada pressão que vai realmente ser responsável pelo volume que eu vou conseguir daquela estrutura. E aí, assim, a PIP total, ela vai ser uma razão entre a complacência do pulmão e a complacência da caixa torácica. Se essa razão, por exemplo, está aumentada, ou seja, tem uma complacência, se a relação está aumentada, tem uma complacência do pulmão muito maior que a complacência da caixa torácica, então que isso acontece, por exemplo, nos obesos, mais de metade da PIP vai para conseguir, como é que fala? Distender a caixa torácica, né? Expandir, perdão, a caixa torácica, e isso vai para a pressão pleural, tá? É só um raciocínio para ajudar a pensar nesses conceitos que são meio mais refinados aqui que a gente está explorando. Então, aqui na mecânica da caixa torácica, é só para chamar a atenção no que eu já falei, é que a pressão esofágica no final da expiração apresentou associação com o IMC, ou seja, quanto maior o IMC dos doentes, maior foi a pressão no final da expiração esofágica, pleural positiva, tá? O que fala a favor desse conceito que eu estava explicando para vocês, porque talvez, né, porque eles nem mostraram isso aqui em dados, mas talvez você vai precisar de mais PIP no final para expandir essa caixa torácica. E a pressão expiratória, perdão, a pressão esofágica no final da inspiração, ela também teve relação aqui com o IMC, porém a elastância não teve. Aí uma coisa que ele pergunta é se isso pode ter sido relacionado à posição semi-recumbente que eles utilizaram, porque, por exemplo, esse trabalho aqui do Pelosi, quando ele coloca com PIP de 0, tem um paciente com IMC normal e um paciente obeso, né? E aí ele coloca aqui que, por exemplo, a elastância da caixa torácica. A elastância da caixa torácica do obeso é bem maior do que a elastância do pulmão normal com PIP de 0, certo? E isso reverte só no obeso quando ele aplica uma PIP de 10. Então, fica aí para a gente pensar. A pressão transpulmonar no final da expiração, que levaria em conta lá a PIP ou a pressão de oclusão, ela tem uma diferença se eu levo em conta ou não, tá? E aí, assim, é aquilo que eu falei para vocês. Talvez, quem sabe, a gente poderia pensar em definir PIP para esse doente baseado na pressão de oclusão de via aérea e não na pressão transpulmonar utilizando a PIP total, o que faria com que a gente usasse uma PIP mais baixa e talvez evitasse uma sobredistensão desnecessária. Houve uma queda de elastância com aumento de MC, o que, pelo menos para mim, eu achei meio inesperado, mas acho que o professor pode elaborar um pouco mais em cima disso. E isso não é o que a gente costuma ver na literatura, porque, por exemplo, a gente tem aqui esse trabalho também do Pelosi, que ele traz, por exemplo, aqui, que a CRF nos pacientes obesos, ela cai, né? Isso é de acordo com o MC, isso é esperado.
Porém, isso, a gente tem também quedas, de acordo com o IMC, de complacência, tanto do sistema respiratório, quanto do pulmão, quanto de caixa torácica, de forma estatística aqui ele mostra. Tá? Esse trabalho, por exemplo, aqui, ele trouxe que quando você coloca para um não obeso uma PIP alta, não tem diferença estatística de mortalidade, mas quando você coloca no obeso uma PIP alta, você tem uma diferença de mortalidade. Se você dá PIP baixa para ele, o paciente morre mais. Então, assim, a oclusão completa de via aérea ela foi mais prevalente nos pacientes mais obesos com ARDS. A driving pressure do sistema respiratório foi maior quando a oclusão completa da via aérea não foi considerada. E, curiosamente, a pressão média de abertura das vias aéreas foi de 9,6 e não foi influenciada pelo IMC. Então, a hipótese que a gente faz é que a pressão de abertura de vias aéreas está mais relacionada a mudanças nas forças de tensão superficial, né, na interface líquido-gás, devido à depleção de surfactante nas pequenas vias aéreas, portanto, ela pode estar mais relacionada ao diâmetro das vias aéreas do que ao IMC propriamente dito. É isso. Muito bom. Excelente. Então vamos lá, gente. O que vocês têm? Assim, é um estudo fisiológico, mas que eu acho que pode ter uma importância bem grande para a gente a beira-leito. Então, primeiro, assim, suas dúvidas em relação ao estudo tirem com a Luísa. E segundo, as suas ideias em cima dos resultados. Vamos lá. Quais foram as ideias? Você, Alô, tudo bom? Primeiro, obrigado aí pela aula, foi muito legal, muito boa. Vocês estão me ouvindo? Então, estamos ouvindo sim. Tá bom. Eu fiquei com um pouco de dúvida, assim, a gente teve até algumas discussões já ao longo desse ano sobre autopip, né, mecanismos para isso e tudo, e no meu entender, a gente, para autopip, tem meio que dois mecanismos, né? Um seria a falta de tempo expiratório, né, um ciclo respiratório muito rápido, que não dá tempo, não respeita a constante de tempo do pulmão e por isso você faz um autopip. E o outro mecanismo seria por limitação de fluxo expiratório. Me pareceu que esse conceito da oclusão, da pressão de abertura de via aérea, da oclusão das vias aéreas na ventilação, seria algo meio semelhante a essa limitação de fluxo expiratório, no sentido de que você está colabando as vias aéreas e aí faria até um autopip, faria um represamento de ar lá dentro. É meio essa a ideia? Seria um conceito meio parecido mesmo? Ou eu entendi errado? André, assim, eu também tive essa dúvida. Ele coloca que provavelmente isso deve ocorrer em pontos diferentes da via aérea. Mas eu acho que sim, eu acho que são conceitos meio parecidos, eu acho que o professor pode elaborar um pouco mais, mas o que ele coloca até no próprio, na literatura que eu acabei tendo acesso, é que realmente pode ser um fenômeno parecido, mas não é exatamente igual, tanto é que você vê que tiveram pacientes que eles diminuem a frequência respiratória, estão ventilando com volume baixo, e mesmo assim eles têm oclusão de vias aéreas. Então parece mais algo relacionado a essa perda do surfactante, assim, na minha opinião. É mais relacionado a isso, e aí acaba tendo uma pressão muito baixa, que o volume pulmonar muito baixo, menor do que essas pressões de oclusão lá, e acaba que a via aérea ela colaba. Que é diferente do conceito de colabamento de atelectasia, né? Que seria o fechamento do alvéolo em si. Mas, enfim, eu acho que é um contínuo de coisas. Acho que o professor pode falar um pouco mais. Eu acho que também é um misto de coisas, né, André? Porque, assim, via aérea faz parte da doença. Isso não já tem uma gama de literatura que a gente pode falar isso com um pouco de propriedade. Certeza nunca, mas um pouco mais de propriedade. Né? E colamento de via aérea realmente é alguma coisa especial. Né? Acho que depende não só da doença de via aérea, da presença de secreção, da presença de gás pré e pós a região de colapso, do ponto de colapso, né? E também da estrutura original, né, de retração elástica da própria via aérea e do parênquima pulmonar. Você tem um doente que talvez tenha ali um BPLC, uma doença enfisematosa, talvez o comportamento seja um pouco diferente, mais para a via aérea distal, mas eu acho que conforme você vai vindo para aproximar, o comportamento deve ser parecido. Né?
E aí entra também o edema e talvez até a reatividade via aérea e, por que não, pressão superimposta, né? E eu acho que, assim, em alguns momentos, talvez o tempo seja importante para você pensar em colapso e limitação. Mas eu acho que isso, assim, não deve ser uma coisa linear para, assim, todo mundo parecido. Eu acho que se tiver, por exemplo, um doente mais leve, mas com muita doença de via aérea e vice-versa, talvez tenham comportamentos diferentes. Eu acho que, assim, são fatores que talvez tenham pesos diferentes. Mas, assim, mais uma vez, é só pensamento, né? É impressão. Mas eu acho que você tem razão. Acho que as duas coisas são importantes, mas talvez, né, aqui que a gente está vendo nessa situação, o tempo não tenha sido tão importante. Fala aí, Zó, o que você O, acha? então, eu estava pensando assim, eu acho que a gente tá vendo nesse artigo uma consequência durante a inspiração daquele colabamento que aconteceu no final da ex, né? Aconteceu o colabamento no final da ex e isso acaba interferindo na ins do ciclo seguinte, né? Você desperdiça parte da pressão que você está dando para abrir via aérea, né? Então, eu não sei se isso permitiria que a gente tolerasse um delta maior nos pacientes obesos. Isso que ficou minha dúvida nesse estudo. Será que o paciente obeso, que eu estou perdendo pressão para abreviar na inspiração, será que eu posso ser mais tolerante com o delta de pressão dele? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que só lembra que sempre que a gente fala de delta, acho que é importante a gente saber em que fase que a gente está lá dentro. Nós vamos por lá na fase aguda, onde talvez ela seja importante. Eu acho que pensando por ali, cara, a gente sempre vai pagar o preço da heterogeneidade. Então, para abrir uma via aérea, talvez você pague o preço da distensão de outras unidades respiratórias. Então, principalmente na fase aguda, eu acho que a gente tem que pensar na ventilação mais homogênea nessa situação mesmo, né? Mas também, mais uma vez, é só ideia, tá? Assim, nos próximos Journal Clubs, a gente vai discutir aí a história de PIP perioperatório também. E a gente vai voltar, desculpa, PIP perioperatório e volume corrente perioperatório. E aí a gente vai voltar tudo isso atrás, porque acho que a literatura agora começou a ficar divergente e mais interessante para o dia a dia, tá? Assim, SARA é SARA, pós-operatório é pós-operatório, mas alguns conceitos eu acho que eles ficam entrelaçados. Mas eu acho que talvez seja importante, eu penso pelo menos, que pelo menos na fase aguda, a gente talvez, se der para evitar hoje pagar o preço da extensão de algumas unidades para ventilar outras, seja interessante. Mas acho que não tem resposta precisa a sua colocação, não. A minha impressão também, acho que, assim, em termos de trazer uma verdade absoluta, uma coisa assim, é um estudo que não vai trazer, né? Porque é uma análise pós-ova, que são, assim, 47 pacientes no grupo, 7 no outro, assim, 50 e poucos pacientes no total, né? Então, acho que ele ajuda a gente a levantar hipóteses, a gente não vai sair exatamente com uma verdade nova daí. Mas a minha impressão vai mais no sentido realmente do que o Vinícius falou. Eu acho que os dados aí sugerem é que talvez nos pacientes mais obesos a gente consiga ser um pouco mais permissivo aí com esse com um delta, uma driving pressure maior, digamos assim, até considerando que talvez realmente a gente não esteja aplicando toda essa pressão nos alvéolos, já que a gente pode considerar como ponto de PIP, né, a abertura da via aérea e não, de fato, a PIP que a gente está dando, às vezes, para o paciente. Então, acho que foi meio essa ideia que eu tirei um pouquinho mais do estudo. Perfeito, perfeito. Olha, gente, só acho que uma coisa para a gente também tomar em conta é que aqui a gente está falando de doentes obesos, mas a Luísa comentou, né? Você pega qualquer doente que tenha algum outro motivo para ter uma hipertensão, ou, desculpa, só não precisa ser assim de compartimental mental, assim de hipertensão intraabdominal. Mas vamos pensar só nas elevações que sejam transitórias aí de pressão intraabdominal. Por exemplo, ela comentou doente com pneu peritônio, né? Ele pode ter alterações aí
de mecânica respiratória que são interessantes. Nesse sentido, vocês podem ver até um estudo do próprio Luciano Azevedo, com porcos normais, hipertensão intra-abdominal com pneumoperitônio. Que assim, a variação de elastância, complacência e resistência das vias aéreas foi um negócio achado bem interessante, né? Bom, aí tem outras situações um pouco menos transitórias, né? Mas doente com ascite, isso não é nada transitório, na verdade, né? E assim, a gente tem outras situações que a gente pode se deparar aí na beira-leito, não só obesidade propriamente dita. Mas olha, gente, assim, eu acho que tem bastantes dados divergentes fisiológicos, né? Isso é bem interessante. A elastância, por exemplo, né? Corrigida e não corrigida. Eu acho que nem a Luísa colocou, acho que todos nós acho que a gente fica com aquela ideia de que o doente obeso deve ter elastância maior, né? Por conta da retração elástica, por causa do tamanho da barriga, da elevação do diafragma. Mas vendo assim, tudo que acontece, tem outras coisas que entram em conta. Vamos começar por exemplo, a história em que ponto que a gente está da curva PV. Por exemplo, se eu pego um doente que ele está virado para o lado esquerdo, ele tem uma respiração espontânea. O lado que provavelmente, durante a ventilação espontânea, que vai entrar mais ar, qual que vocês acham que é? O que está para baixo ou o que está para cima? Então, mais uma vez, um doente sem alteração parencimatosa pulmonar, doente, vamos falar assim, uma pessoa virada para o lado esquerdo, em decúbito lateral esquerdo. Ele inspirou espontâneo. Qual o pulmão que vai entrar mais ar? Imagino que é o lado que está para cima, né? Pela pressão transpleural ser mais negativa, né? Perfeito, perfeito. Você sabe que o achado dos experimentos do Pedro Caruso e do Marcelo lá no laboratório foi o contrário, entraram no que está embaixo. E assim, o Pedro Caruso, o que ele coloca é que é o seguinte, talvez esse doente ele esteja num ponto da curva PV, como toda a pressão superimposta parece ser maior nesse pulmão esquerdo, ele está bem mais para a esquerda. Então ele tem um trecho para correr da curva PV que é um tanto quanto maior, né? Então, para a mesma variação de pressão, vamos supor que ela é meio parecida para os dois pulmões. Isso é doente de ventilação espontânea não entubado, pessoas voluntários não entubados. E assim, é paradoxal, né? Mas isso acontece. Então, aparentemente, essa combinação de onde você está na curva PV, onde está o diafragma, assim, desculpa, deixa eu só voltar um pouco atrás. Quando o pulmão da esquerda está para frente, teoricamente, com pressão superimposta, a CRF dele pode ser que ela diminua, né? Vamos pensar dessa forma. Então, com menos ar, ele vem mais para a esquerda na curva PV. E mesma coisa o diafragma, ele está um pouco mais alto, só que a posição dele também não pode ter. A gente está abusando da elasticidade dele. Naquela região de transição entre ele e o pulmão, a pressão pleural é um pouco mais diferente nesse momento. Enfim, não sei. Mas assim, isso acontece, é o posicionamento. A segunda coisa foi uma coisa que o Vinícius falou lá no seminário dele, né? Posicionamento do próprio paciente, desculpa, no sentido de decúbito para cima, decúbito para baixo, é outro posicionamento. E os doentes sentados, aparentemente o colapso de via aérea parece ser menor. E esse estudo aqui trouxe isso para a gente. Então, todo mundo em posição semi-recumbente, provavelmente por causa disso mesmo, para evitar o colapso de via aérea de uma forma mais importante, né? E uma outra coisa que a gente tem que levar em conta, gente, é que a gente está medindo a pressão esofágica, né? A pressão esofágica, ela é um substituto, acho que a Luísa deixou isso bem claro, da pressão pleural. A pressão pleural está muito longe de ser homogênea. A própria Luísa mostrou isso para a gente. O doente em pé, por exemplo, que tem aqui em cima, a pressão pleural é mais negativa do que está aqui embaixo, né? E o dente que está deitado é a mesma coisa. Você pega o que está de lá de trás, ela é bem mais positiva do que da posição não gravitacionalmente dependente. O que a gente mede é um meião tendendo ao posterior. Existem umas bolachas que, assim, cada laboratório usa uma. Até o pessoal do Marcelo Mata aqui está desenvolvendo uma impressora 3D para medir em várias regiões. E a pressão pleural é muito mais negativa na frente do que atrás, né? As pressões de distensão, elas são maiores na parte anterior do que na posterior. O doente sentado, medindo essa pressão esofágica, assim, pra vocês terem uma ideia, um jeito da gente testar
se o balanço esofágico está bem posicionado, você simplesmente fazer uma correlação da pressão de via aérea com a pressão esofágica. Esse mesmo, você pode pegar um doente, isso é uma coisa que quando a gente usava o balanço esofágico a gente ficava fazendo. Mas você quando coloca o dente sentado, 45 graus, 50 graus, 30 graus, que seja, 30 já é muito baixo, mas 45 graus. Você tem, às vezes, o coeficiente de um Pearson, um Spearman, que seja próximo do 1. Quer dizer, uma varia muito parecida com a outra. Aí você põe um dente deitado, esse negócio desmorona, vai para um 0,5, 0,4. Por quê? Porque toda a pressão de distensão pulmonar está sendo aplicada na parte anterior da pleura. E o que a gente está lendo a pressão esofágica é lá atrás. Então, isso é um erro que a gente pode ter de forma importante ali. Nos animais, nos porcos, aparentemente, o que a gente tem é uma pressão que é bem média, mas tendendo a gravitacionalmente dependente. Os animais, em geral, são medidos deitados também. Então, esse é um outro fator de erro. Então, assim, talvez mesmo com essa história da variação de elastância, o que a gente está vendo da variação de elastância é uma média. Né? E talvez realmente seja muito diferente o que a gente está vendo na parte posterior, na parte anterior, na parte gravitacionalmente dependente e não gravitacionalmente dependente. Assim, desculpa, eu falei anterior, posterior, os dois acabam sendo sinônimos na prática, mas assim, superior e inferior, né, da direção cranial, direção caudal, e o que é anterior, que é posterior. Então, talvez seja uma combinação bem diferente. Ontem eu estava vendo aqui com a Luísa uma curva PV. Posso colocar para vocês verem? É uma curva PV que, na verdade, deixa eu falar para vocês. É de um paciente com... Ele tinha uma pneumonia, na verdade, uma insuficiência respiratória hipoxêmica. E a curva PV foi feita, no primeiro momento, mostrando uma curva de pressão por volume, quer dizer, curva PV mesmo, né? E a imagem da impedância elétrica, mostrando... lembrando que a impedância elétrica, o que ela está mostrando para a gente é movimento de ar. E no segundo momento, foi feita essa mesma curva PV, só que com a impedância elétrica, ou seja, mostrando o movimento de ar, paralelo à tomografia, mostrando para a gente, ao invés de o que está aberto e o que está fechado, o que está abrindo e o que está fechado. O que estava aberto e abriu, o que estava fechado e abriu, o que estava menos aberto e abriu de vez, e o que estava aberto e fechou. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Essa aqui é a primeira, né? Eu não tenho certeza que eu vou conseguir, por conta do... se o Meet permite. This is a dynamic EIT scan during... Pera, só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Gente, vocês estão vendo uma curva PV à direita e um tomograma à esquerda? Aqui está aparecendo tudo preto. Tudo preto? slow lag inflation. Vocês estão vendo alguma coisa agora? Corresponding PD curve. Não. Você quer tentar abrir o Meet no seu celular, Lu, e filmar a tela? Ah, boa ideia. Eu posso usar a câmera mesmo, peraí, não precisa nem abrir no celular. Boa ideia. Isso. Desculpa, me dei uma mexida aqui. Tem uma certa tontura, né? Ficar olhando para o negócio mexendo. Peraí. Opa. Deixa eu só tirar daqui, porque senão a gente vai ficar batendo a cabeça aqui. Deixa eu compartilhar. Vou colocar em cima de uma superfície fixa, gente, porque senão eu vou ficar tremendo aqui, vocês vão ficar mais tontos ainda. Olhar para uma curva PV já não é uma coisa muito... Vocês conseguem ver bem a tela? Tá dando para ver bem. Tá. Deixa eu... Vocês estão vendo a curva PV? Estão. À esquerda de vocês é o tomograma, tá? E à direita de vocês é a curva PV. Vou pôr aqui no começo
Essa voz que vocês vão escutar narrando o que está acontecendo, esse é um filme que vocês podem pegar no Blue Journal, a publicação da Valdemir Okamoto e do José Vitorino, tá? Então, vejam só, que Is interessante. a dynamic EIT scan during slow lung inflation. Corresponding PV curve is on the right. The white color represents increased ventilation. The upper left lung inflates first. Aeration of the upper right lung comes next, causing a fall in the airway pressure. We can see that on the PV tracing. With EIT, the bizarre shape of this PV curve is easily understood. Assim, isso aqui é um extremo, né, gente? A gente está vendo aqui um negócio que é altamente bizarro. Mas, assim, façam um paralelismo com o que a Luísa mostrou para vocês. Em vez de pegar aqui a curva de complacência do sistema, na verdade, teve aqui uma complacência do pulmão esquerdo, né? Na hora que começou a abrir o direito, quer dizer, que aerou essa parte de porção superior aqui, foi que desmoronou a pressão. Então, assim, foi aqui, em vez de acontecer aqui embaixo, de só abrir a via aérea e daí começar a subir tudo, quer dizer, um comportamento relativamente homogêneo da via aérea, a gente tinha uma região aqui que era bizarramente diferente. Até que ela chama, por isso que saiu essa curva bizarra. Ó, só para completar esse raciocínio, agora vamos ver o mesmo tomograma, só que com uma tomografia. Então, é o dano de consciência respiratória hipoxêmica, com derrame pleural, com colapso posterior, com condensações aqui na frente. Mas vejam o comportamento dessa região aqui na frente e do outro pulmão. E comparem com o movimento. Ó, aqui a gente está vendo o que está aberto e o que está fechado. Não necessariamente o que está aberto está recebendo ar. Presta atenção nisso. Tá? The entity scan taken during the same inflation. Both show that ventilation to the right lung is initially blocked. The mediastinum moves rightward. Suddenly, the blockage is overcome and the right lung inflates. At the end of the inflation, the dependent lung regions remain blocked, probably because of insufficient pressure. These are synchronized EIT. Bom, deu para vocês verem bem? Se separaram, né? Aqui está aberto, mas não tinha movimento de ar nenhum. Aí, no meio da curva PV, quer dizer, quando esse pulmão aqui já estava quase que todo insuflado, ou pelo menos a porção superior insuflada, que ele começou a aerar essa região aqui, certo? Ó, isso não é comum de acontecer, mas vamos supor que nos doentes obesos, que a gente está vendo é uma coisa muito parecida com essa, provavelmente associada aí talvez a mudança da conformação do diafragma, talvez ao colapso de regiões gravitacionalmente dependentes e caudais do pulmão, né? E que se comporta com obstrução e dinâmica. Né? Dinâmica que precisa de um pouco mais de pressão para abrir. Então, mas esse é um conceito legal. Qual é o real impacto clínico dele? Acho que ele pode atrapalhar algumas vezes que a gente está ventilando. Agora, se isso vai ter impacto na sobrevida, eu também não sei, mas pode ser que sim. Né? Mas acho que é um conceito importante a gente ter. Os pulmões são heterogêneos, número 1. Número 2, vamos inverter. Número 1, que acho que é o principal. Via aérea faz parte da doença. Né? A ARDS-SARA, a ARDS-SARA é uma doença sistêmica, mas quando você pensa no aparelho respiratório, via aérea, não é só parênquima. Via aérea faz parte, diafragma faz parte, e aí vai. Né? E o segundo pulmão, ele é extremamente heterogêneo. Você pode ter dois comportamentos pulmonares, que vocês viram nesse paciente aqui. Tá bom? Mas eu acho que o estudo ele é legal porque ele serve para provocar, né, a gente. Até para a gente fazer o que a Luísa fez muito bem feito, de pegar os conceitos básicos de mecânica respiratória. E só lembrar que, assim, esses textos das duas cortes, um usou um balão esofágico, que é um norte-americano, que eu não me recordo o nome. O outro usou o Nutrivent, né? O Nutrivent que a gente tem aqui no hospital. É um balão que ele é extremamente grande, né? E depois leiam com cuidado os textos, todos os detalhes de quanto que você tem que insuflar de ar, de qual que é o tamanho ideal do balão. Ele não é um balão simples, né? É um balão que ele não pode oferecer elastância adicional ao ar que está lá dentro. E, em tese, o esôfago também não deveria. É quase impossível, mesmo porque o esôfago tem peristaltismo.
Então, dê uma lida com cautela. E se alguém tiver, se vocês tiverem interesse maior, tem como é que chama? No pendrive que vocês pegaram com o Taniguchi, eu acho que tem o Handbook of Physiology, tem os capítulos de, de pneu. Se não, a gente tem aqui no computador ainda. Eu acho que o Taniguchi pegou junto para pôr no pendrive. Mas são conceitos legais, gente. Acho que são coisas importantes aí para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no dia a dia. E às vezes para se safar quando tiver muito na dúvida do que está acontecendo. Tá bom? Bom, vocês têm alguma colocação, alguma pergunta a mais para a Luísa? César, alguma coisa? Então, gente, muito obrigado pela atenção, Luísa. Fantástica a apresentação, muito obrigado. E, gente, bom almoço para vocês, então.